E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Hoje iremos dar continuidade à nossa playlist de certificação Java, no qual iremos falar sobre uma importante estrutura Java, que é a estrutura de loop, while e do while. Tá certo? Mas antes da gente começar a nossa aula, não esquece aí de já deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber notificações e principalmente, tá? Se você conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não deixa de indicar esse canal para essa pessoa. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Basicamente, pessoal, eu já deixei pronto aqui para a gente o programa, tá? O que eu fiz? Eu quero explicar como funciona a estrutura de loop, while e do while, tá certo? Basicamente, while em português quer dizer enquanto. Então, basicamente, como é que funciona? Enquanto tal condição, faça. Então, basicamente, é isso que o while ele nos entrega. Enquanto tal condição, na verdade, a gente pode completar aqui, né? For verdadeira, faça. É assim que funciona a nossa condicional while, tá certo? Ou seja, como está aqui embaixo, ó, while, e aí o que ele vai verificar? Ele vai verificar se o OP é maior que zero. Se sim, ele vai executar tudo que está dentro do escopo. Quando ele chegar nas chaves, ele volta e verifica a condição novamente. OP é maior que zero. Se isso aqui for verdadeiro, executa de novo o que está dentro do escopo. E aí, ao final, ele volta para cá de novo. OP é maior que zero. Se OP não for maior que zero, ou seja, se a condição for verdadeira, a gente sai do escopo do while, executa essa linha do system out, fecha o nosso scanner, que foge do escopo da aula, tá? E encerra o programa. Tá? Então, basicamente, pessoal, o que eu fiz? Eu criei esses métodos aqui, só para ele poder realizar nossas ações, como não está no escopo da aula, tá? Eles ficaram separados, eu coloquei bem para baixo. Ó. Basicamente, o monta menu, ele vai exibir um menu na tela para a gente e pedir que a gente entre com uma opção, tá? E o realizar ação, ele verifica se é 1 ou 2 para fazer uma determinada ação. No nosso caso, vai ser só um print qualquer. Se for o 0, não faz nada, só sai do método. E se for uma opção que a gente não conhece, vai colocar aqui opção desconhecida, tá certo? E aí, pessoal, olha só, o que a gente faz? A gente exibe o menu. Isso aqui é uma instrução que a gente utilizou da classe Scanner para poder receber a opção que o usuário vai digitar no teclado, a gente realiza a ação. Então, quando o usuário digitar no teclado 0, a gente vai finalmente tornar essa opção falsa, tá? Porque OP não vai ser maior que 0, e aí o programa vai sair se despedindo do nosso cliente, do nosso usuário. Enquanto isso, o programa ele vai ficar fazendo esse loop de montar o menu, receber a opção do usuário e realizar a ação até que o usuário escolha a opção de sair. Vamos lá para a gente ver funcionando. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso daqui, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como que a gente pode usar o do while, tá? Então, ó, basicamente, ó, o monta menu ele faz tudo isso aqui, tá? Essa linha aqui, ó, vocês estão vendo que o cursor está bem aqui, ele está esperando uma entrada no teclado minha. Então, eu vou digitar 1. Quando eu der o Enter, olha o que ele faz. Ele imprime e faz o cadastro, obviamente, porque lá dentro do nosso método de realização tem só um System Out Print lá. Se fosse para realmente realizar um cadastro, as ações de realizar o cadastro estariam dentro dessa opção. E aí, como o nosso OP agora é 1, o nosso OP ele ainda é maior que 0. Tá? Só para vocês verem, o OP começou com 10, eu coloquei um número aleatório, podia ser qualquer número aqui, podia ser 1, sem problema. Tá? Eu coloquei 10, ele ainda seria maior que 0. Tá? E aí, ó, o nosso OP ele recebeu 1. Então, quando a gente terminou de realizar a ação, a gente voltou para cá. OP é maior que 0? Sim, é 1. Então,
monta o menu de novo, espera para receber a opção, que é o que ele está fazendo aqui. Ó. Agora eu vou digitar 2. Olha o que aconteceu. Quando eu digitei 2, o que ele fez? Faz a consulta. Tá vendo? Ou seja, ele realizou a ação de fazer a consulta e aí chegou bem aqui, ele perguntou: OP é maior que 0? É, porque a gente digitou 2. Se é maior que 0, monta o menu de novo e aí o menu de novo espera a nossa entrada, vai executar essa linha aqui com a opção que nós digitarmos e por último vai realizar a ação. O que eu vou fazer agora para vocês verem funcionando? O nosso 0 é o sair, então eu vou digitar 0. Quando eu apertar Enter, o que vai acontecer? Esse OP aqui vai receber o valor 0, vai realizar a ação de 0, a ação de 0 é não fazer nada. Quando chegar aqui no while, ele vai ver OP é maior que 0? Não. E aí ele vai sair, imprimir essa mensagem e fechar o programa. Tá? Só para vocês verem isso funcionando. Pronto. Muito obrigado por usar o nosso programa de cadastro e acabou. E aí ele saiu do nosso programa via console. Tá certo? Então, basicamente, pessoal, o while é isso. É quando você tem alguma condição que, enquanto ela for verdadeira, você quer ficar repetindo aquele trecho de código. Então, é para isso que serve o nosso while. Essa opção é verdadeira? É. Então, repete esse código até que essa condição se torne falsa. Tá? Então, esse é o nosso while. Não tem muito mais o que falar sobre ele. Aí tem uma diferença, tem uma pequena mudança quando a gente usa o do while. O que é o do while? Olha só, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou deixar aqui o nosso while copiado, comentado, tá? E aí, ó, o do while ele é um pouquinho diferente, ó. Ele faz assim: faça do. Tá? A gente abre as chaves e aí, ó, essa chave aqui ela morre. Ó, perceba que a gente mudou um pouquinho a sintaxe. Ó, o while ele é simples e o do while ele é diferente. Então, ó, agora eu vou copiar aqui. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se eu descomentar o while e o meu OP ele for 0, o que vocês acham que vai acontecer no nosso programa? Não vai acontecer nada. Ele só vai imprimir essa mensagem aqui. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, enquanto o OP for maior que 0, ou seja, de cara o nosso OP ele já é 0. Se o nosso OP é 0, ele nunca vai montar o menu, nunca vai esperar uma entrada do usuário, nunca vai realizar uma ação, vai sair do while sem fazer nada, vai imprimir essa mensagem e vai fechar o programa. Tá? Só para a gente executar, para vocês verem isso acontecendo de fato, ó, acabamos de executar, vou fechar aqui o console, vamos executar de novo, para vocês verem funcionando do 0. Tá aqui, ó. Muito obrigado por usar nosso programa de cadastro, que acabou. Não fez nada porque tipo, não tinha nada para fazer, já que a condição aqui ela já não foi respeitada desde a primeira vez. Então, o que é o do while? O do while ele vem para resolver esse problema. Se eu não quiser iniciar um inteiro, vocês lembram da inicialização padrão? Qual é o valor padrão de um inteiro? É 0, certo? De um int. Vou executar o programa novamente, vocês vão ver que vai continuar, vai se manter o mesmo comportamento. Cancela, por algum motivo falhou, não sei o que falhou. Ele está reclamando porque não aceita o padrão, já que nesse caso ele está usando dentro do próprio método e não é um atributo da classe. Ele está sendo usado dentro do método main, ou seja, só é inicializado por padrão quando é um atributo da classe. Ok, entendido. Então esqueçam isso, tá? Basicamente vocês viram que funcionou da forma que a gente tinha falado, ó, não entrou no while, tá? E aí, o que acontece? Vamos aqui comentar agora o nosso while. Vamos descomentar. Opa! Cadê? Vamos descomentar
o nosso do while, tá? E agora, ó, o que que muda aqui? Percebam que o nosso OP ele continua 0, certo? Só que diferente do while, o do while ele faz pelo menos uma execução do nosso código. Então, obrigatoriamente no do while a gente tem que pelo menos uma vez passar por ele, tá? Mesmo que aqui no final, eu vou mostrar para vocês, não vai pegar, não vai fazer a entrada do teclado, e vocês vão ver que pelo menos uma vez o nosso código vai entrar no monta menu, vai entrar no realização e depois vai sair, tá? Ó, quando eu executar, diferentemente do while, ó, ele entrou, montou o menu, tá? E depois ele saiu logo em seguida, por quê? Porque na verdade a gente nunca passou uma opção, tá certo? E aí, quando chegou aqui, essa condição era falsa. E aí saiu do bloco do while. Só que agora a gente está forçando a ser executado pelo menos uma vez, tá? E aí, quando chegar aqui para fazer a primeira validação, se o OP é maior que 0, tá? A gente já recebeu uma opção do usuário. Então, essa é a diferença básica do while e do do while. O while, a primeira coisa que ele faz é validar a condição. O do while é a última coisa que ele faz, é validar a condição. Então, ele primeiro executa o que está dentro do bloco e depois ele verifica. Esse cara ainda essa condição ainda é verdadeira? E aí, se ainda for, ou seja, enquanto ela for verdadeira, ele volta para cá para o início e executa de novo esse bloco de código, tá? Então, ó, perceba que agora, mesmo estando 0, quando a gente executar nosso programa, a gente vai ter pelo menos uma chance de validar a opção. Qual é a opção? A opção é 2. Beleza, ó, faz a consulta, tá? Aqui o resultado. Faz a consulta e aí volta de novo para o início, apresenta o menu do programa e aguarda a entrada do usuário. Agora a opção é 1. Beleza, ó. Faz o cadastro, volta para o início do loop, do while, monta o menu e aguarda a opção do usuário. Agora eu vou colocar o 0. Se eu colocar o 0, exatamente igual o while anterior, tá? A opção agora é 0, ou seja, não volta mais para o bloco de código e encerra o programa porque o usuário digitou o 0, tá? Há muitas outras formas de se usar o while, tá certo? Mas tudo que a gente precisa saber sobre do while e sobre while, ele está aqui, tá? Nessa estrutura. Basicamente você está fazendo um loop até que essa condição aqui se torne falsa, tá? Uma forma de a gente quebrar programas em Java é usar o while. É muito comum, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. A gente fazia assim, ó. While true. Deixa eu ver. O que esse bloco faz, tá? O que é isso aqui? Isso aqui basicamente é um loop infinito. O que é um loop infinito? Como o nome bem diz, não vai parar nunca. Por quê? Porque nada que acontecer aqui dentro desse código vai transformar um true em false. Então, ó, sempre vai entrar aqui, sempre vai entrar aqui. E o que eu estou fazendo? Estou só criando novos objetos dessa classe na minha memória. O que acontece? O que vai acontecer? O Java vai criar vários objetos, até que uma hora a minha memória da JVM executando, ela não vai mais dar conta de criar novos objetos e ela vai encerrar o programa matando tudo, tá certo? Para vocês verem isso acontecendo, que eu não estou mentindo, eu vou colocar aqui criando um novo objeto while do while, tá?
Então, basicamente, é isso que o nosso programa faz. Quando eu executar o programa, percebam. O que ele falou aqui? While do while, reachable code, SC não quer fechar, tá, ok. Deixa eu fazer o seguinte. Ele está reclamando que esse cara aqui nunca vai acontecer, tá? Então, vamos comentar ele. Ele está reclamando do nosso SC também, nunca vai acontecer. Ou seja, olha só, o nosso compilador ele já sacou que isso aqui é um loop infinito, tá? Então ele já disse assim, ó, esse código aqui nunca vai acontecer. Por quê? Porque tu tá parado aqui para sempre, tá? Ele já disse isso pra gente. Não precisa mais ter código aqui para, ó, qualquer coisa que eu faça aqui, ó, vou criar um double D recebendo 0.0, tá? Ou seja, é código inalcançável. Por quê? Porque nada mais executa depois de um loop infinito. O programa ele vai estar para sempre aqui dentro, tá? Só para não dar o nosso erro também aqui. Pronto, aqui não tem mais nada que interesse. Vou executar, tá? Agora a gente vai começar a executar nosso programa. Ó, o console tá disparando aqui, vocês estão vendo? A qualquer momento a nossa memória ela vai estourar, porque o Java não vai mais dar conta de criar novos objetos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a tempo o nosso gerenciador de tarefas. Tá? Vocês vão ver que a memória da nossa aplicação Java ela vai estar aumentando. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Vamos colocar por memória. Tá aqui, ó. Será que é esse cara aqui? Ó, como eu estou usando o Java 13, será que é esse cara aqui? Como eu estou usando o Java 13, eu acho que o Garbage Collector deve estar fazendo alguma melhoria para mim e não deixando os objetos estourarem em memória, tá? Mas percebam, está criando novos objetos aqui. Para você ver isso ainda mais claramente, sim, desejo finalizar. Deixa eu ver qual programa estourou. É engraçado. Nenhum dos dois deu muito sinal de vida. Para vocês verem isso aqui funcionando, o que eu vou fazer? Bem aqui no final, eu vou colocar um mais, tá? E vou incrementar o OP para vocês verem que o número de objetos sendo criados ele está crescendo. Tá? E basicamente isso é um loop infinito em Java, tá certo? Ou seja, ele está criando objetos na memória indiscriminadamente, tá? Por quê? Porque nunca um true vai se tornar false aleatório, tá? Ou seja, essa aqui é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você programa em Java. Ó, criamos 89.497 objetos do while, tá certo? E aí o que eu posso fazer aqui? Ah, eu quero criar 500 objetos. Então, ó, eu coloco aqui, enquanto OP for menor que 500, tá? Faça. E aí, ó, percebam, aqui eu já estou incrementando o OP, ou seja, uma hora essa condição aqui ela vai quebrar e o nosso programa vai sair. Aí, olha o que acontece. O nosso código inalcançável, ele para de ocorrer. Por quê? Porque agora eu tenho uma condição que em algum momento ela pode vir a se tornar false, tá certo? Então agora, quando eu executar o nosso código, ó, ele criou o objeto 500 e depois ele saiu e finalizou a nossa execução, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso que é o while, tá? Ele não tem muito mais coisa do que isso, ele não tem mistérios e é assim que ele funciona. É simples assim, tá certo? Mais na frente a gente vai ver que, por exemplo, ele vai cair muita pegadinha sobre o while,
mas muito mais misturado com outras coisas. O que você precisa saber mesmo do while é o seguinte: aqui dentro tem que estar uma condição true ou false. Aqui não pode ter um número, não pode estar uma string solta, ou seja, não existe assim, ó, enquanto string, nada a ver, tá? Tem que ser um booleano, tem que ser um true, tem que ser um false, ou tem que ser uma condição OP maior que 2, tá? Então, basicamente é isso. Ou a gente pode colocar uma outra condição, 1 igual a 2, tá? Ou seja, é um true ou false, tá certo? Então, assim, no final das contas, aqui dentro tem que ter um booleano para que isso funcione, tá certo, pessoal? Então, é isso, não tem muito mais o que falar. A mesma coisa para o do while, a sintaxe deles é muito parecida. O que muda mesmo em ambos é a ordem com que a gente faz as coisas, tá? Enquanto um a gente primeiro valida, o outro a gente primeiro executa uma vez para depois poder validar. Tá certo, galera? Então é isso, sem mais delongas, depois eu tiro os comentários aqui, tá certo? Desde já agradeço vocês aí por ter participado e não esquece, por favor, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Todos os meus contatos de redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade para entrar em contato comigo e tirar qualquer dúvida, beleza? E principalmente não esquece de indicar o canal para aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender a programar ou tirar a certificação Java. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Um beijo no coração, um abraço e até a próxima.